Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, então celebramos hoje Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Essa homilia vai ter 3 partes. A primeira parte é porque Nossa Senhora é Rainha. Ela é Rainha porque ela é mãe do rei. E não bastasse isso já foi preparado no Antigo Testamento. A figura da Rainha Mãe no Antigo Testamento era uma instituição. No Antigo Testamento, depois que Salomão morre, o país se divide em 2, entre 2 filhos de Salomão. Fica o Reino do Norte e o Reino do Sul. No Reino do Sul, que é o lugar que tem Jerusalém, Belém, enfim. No livro dos reis, os 20 reis que são citados ali, são citados com a mãe rainha, com a sua mãe. Por que isso? Porque eles não obedeceram à lei de Deus, não é? Da monogamia, seres uma só carne. Então os reis, naquela bagunça que eles foram vivendo, eles foram acolhendo várias mulheres. Para a antiguidade, o número de esposas que tinha era sinal do seu poderio. Então, Salomão vai ter, conta-se, 900.000 mulheres, Davi 600 mulheres, pensa só 600 mulheres, pensa. Já no seu pau, pensa, 600 no seu olho. Pagou boleto. Mas olha, e quem ia ser a rainha então? Se o cara tem 600 esposas, a mãe, porque mãe só tem uma. Então, no livro dos reis, os reis eram citados com a sua mãe, a mãe rainha.
Há uma palavra própria para isso, que era Gebirá no hebraico, significa mãe rainha. Esse termo fazia com que a rainha ela tivesse importância, principalmente na ajuda dos pobres, na ajuda dos necessitados. Então chegavam até a rainha e a rainha comunicava, intercedia junto ao rei. Isso no Reino do Sul, a mãe rainha. Tanto que, por exemplo, o Salomão, ele é coroado rei. Havia logo na sequência o rito de entronização da mãe rainha no palácio. Então o rei já sentado no seu trono, com o cetro, você viu falando na segunda leitura, cetro aquele bastãozinho assim que o rei segura. Ele convocava as pessoas importantes do seu reino e convocava os seus generais. E aí, depois disso, entrava a rainha, já com vestes, uma veste resplandecente, uma veste de ouro. Entrava já coroada, o rei ia até a sua mãe, beijava a mão dela e trazia ela para sentar à direita do rei. À direita do rei. Só que depois que fazia esse rito, cada um dos generais vinham e beijavam também a mão da rainha, em sinal de soberania da rainha. É por isso que tem aquele salmo: à vossa direita está sentada a rainha com vestes resplandecentes de ouro de Ofir. É disso então que vem esse salmo. No Reino do Norte, o Reino do Norte vai passar por uma aprovação primeiro do Reino do Sul. Vai vir um povo chamado Assírio, que era como se fosse os Estados Unidos da época, era o poderio da época, que vai dominar o Reino do Norte. Entre esses, então, havia a figura de um rei da Assíria. A Assíria não seguia os mandamentos, não seguia a lei de Deus, era um povo pagão. Então ele foi lá e escravizou o povo de Deus. Esse rei, um dia ficou viúvo. E daí ele, rei, jovem, falou o quê? Vamos arrumar alguém, não. Fez um concurso de Miss para ver quem vai casar com ele. Mandou anunciar no Facebook, no Instagram, no zap das velhas lá, mandou. E daí espalha rápido. E aí ele marcou o dia, então, de vir de ser esse concurso. No dia marcado veio a mulherada de tudo quanto é jeito. De Uber, de cavalo, de camelo, de ônibus, veio tudo. Lógico, eu vou perder, vai que eles escolhem, né? Foi gente até da Cidade Nova. Algumas passaram na primeira fase, outras. Mas veio tudo que tem tipo de mulher. Aquelas mulheradas que é fruta, veio tudo. Mulher, giló, abacate, foi tudo. Às vezes quando o pai está cansado, começa a subir a linha e tem que se segurar. Aí começou o concurso. A primeira prova do concurso é a entrevista, né? Em entrevista, você já assistiu esses concursos, você sabe que às vezes não falam nada, né? Não falam nada com nada. Eu falava de manhã, acho que não vou falar isso, fala isso. Eu falava que tem homilia por aí, tá certo que a gente não é melhor que ninguém, mas que parece concurso de frase de Miss, né? Que a homilia, ela se torna assim algo bem genérico. O importante é o amor. Vamos matar a fome do mundo. Sabe? A paz mundial, aquela coisa. Então na entrevista ali, o rei já não ficou meio assim, já era uma coisa meio. Aí foi o desfile. No desfile ele falou: é agora, né?
Aí veio uma, ele falou, veio outra, essa não dá não. Veio outra, passou todas e ele não encontrou nenhuma. E aí, acabou o evento, não escolheu nenhuma, desanimou, pensou assim, mas eu vou ficar para ti, eu vou ficar aqui, né? E chamou os funcionários então para arrumar o salão. Enquanto os funcionários arrumavam o salão e ele conversava com o amigo dele, ele percebeu uma escrava. Ele olhou a boniteza de uma escrava e se apaixonou pela escrava. Essa escrava é Esther, da primeira leitura. Ele falou, mas quem é essa aí? Não sei o quê, essa aí, vai lá falar para mim dela, de mim para ela, não sei o quê. Quando então ele decide que ela vai ser a rainha, ele manda dar um guia de princesa para ela. Então vai lá, vai fazer chapinha, vai rapar lá o carcanhar, tirar os bigodinhos, fica bem no cantinho assim, e mandou colocar a roupa mais bela que tivesse ali no reino. E eles revestiram ela de ouro. Quando ela chegou então toda produzida, o queixo do rei caiu. Ele falou, ele disse, é essa. E aí vem o texto de hoje, da primeira leitura, que é depois da escolha dela e depois que ela passa pelo guia de princesa. Ele fica bobado pela beleza dela e fala assim, pede o que você quiser que eu te dou. Até metade do meu reino, se quiser, eu dou. Pensa você, agora, né? Vou pedir uma Mercedes, vou pedir um Audi, vou pedir um videogame, vai saber, né? Tem cada um, né? Vou pedir uma Tupperware. Vai saber, né? Sempre tem, né? Pede se quiser que eu te dou. E olha só, se eu achei graça diante de ti, eu peço pelo meu povo. Nossa Senhora, uma escrava que já era bonita, mas que com a graça de Deus, a graça que veio sobre ela, a cheia de graça, ela é revestida ainda mais da graça. E tudo o que é dele é dado para ela. Foi o que a gente cantou no Salmo, que o rei se encante com a sua beleza. Na segunda leitura foi dito já na primeira frase que apareceu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, uma mulher belíssima, é a Virgem Maria, é a beleza da graça, a beleza da presença de Deus, do Espírito Santo na vida dela. Se você pegar, por exemplo, a anunciação do anjo Gabriel, que é um general, ele vai e faz uma saudação, igual aqueles generais faziam. Ave cheia de graça. E depois vem a promessa. Você conceberá e dará à luz um filho, e esse filho sentará no trono do seu pai Davi. É só ler o texto, não é, gente? Se Jesus é rei, então a sua mãe só pode ser. É só ler o texto, não é? E ver o quanto que foi preparado isso. Você tem uma noção, os profetas falam de uma mãe que virá, da mãe do Messias. Você pode fazer também um paralelo contrário. Você sabia, por exemplo, que os satanistas, eles rezam pela mãe do anticristo? Por que eles fazem? Porque eles sabem da importância da mãe do Messias, que é a rainha. Foi preparado isso no Antigo Testamento, foi falado no Novo Testamento. Então, a primeira coisa é Nossa Senhora Rainha. A segunda coisa, nesse dia 12, é a vocação do Brasil.
É uma coisa que entrou nas faculdades, no nosso meio, uma linha filosófica chamada Escola de Frankfurt, que quer criticar tudo, que quer desconstruir tudo. E nesse caminho de desconstrução foi desconstruído inclusive a nossa história, enquanto país, enquanto família e enquanto pessoa. Por exemplo, os judeus, eles sabiam a genealogia deles, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Eles sabiam a história deles. Uns ou outros aqui vão saber o nome dos seus bisavós. Pouquíssimos dos tataravós. Olha lá, é ou não é? Foi, de alguma forma, desconstruído muita coisa, e uma das coisas que foram desconstruídas é a história do nosso país. E tudo virou deboche. Tudo virou deboche. Por exemplo, porque os portugueses vieram aqui só para roubar os índios, para enganar os índios, para... Os irmãos, vamos ler e ler o que foi escrito na data, no tempo que estava ali. Era sim um caminho de crescimento, de expansão e de riqueza, busca por isso. Mas havia, acima de tudo, interesse pelas almas. Às vezes a gente pensa que também os portugueses estavam enganando os índios, mas pensa, os índios eles estavam num período chamado pré-neolítico da história, eles não conheciam a roda, os índios não conheciam a roda. Então quando chegava um português, por exemplo, com uma bússola, com um aparelho, com alguma coisa, e mostrava para o índio, e falava assim para o índio, eu dou isso aqui se você der aquele pedaço de pau para ele. Para ele, o que ele falava? Eu não sou inteligente, porque o cara vai levar um pedaço de pau. Então não é bem assim. Outra coisa, aí começa a falar um monte de coisa, por exemplo, quando gritou independência ou morte, foi agitado, não foi daquele jeito, e Dom Pedro estava com dor de barriga, e tem um monte de coisa para virar acusação. E isso vai fazendo com que a gente perca o sentido da nossa história, e deixa de ser orgulhoso da nossa história. Por exemplo, você pega Dom João VI, você pegar esses livros de história e filmes, Dom João VI é retratado como um bonachão, comilão, que não queria saber de nada. Napoleão dominou a Europa, e ele escreveu, da pena dele sair, o único que me enganou, a única pessoa que me enganou foi Dom João VI. Então a história, a turma fica contando aí a história de uma forma ideológica, isso de novo, para fazer com que a gente não crie raiz e a gente não veja a importância do solo que a gente está pisando. Esse país, ela tem por vocação ser um povo abençoado e ser de fato um projeto de reino de Deus. Na história, na raiz desse país, está isso, de ser um projeto assim. É por isso que também a gente é um povo assim, pacífico, é um povo assim, que aguenta, é um povo brincalhão, e é um povo que misturou, que se misturou. E o reino dos céus vai ser isso, vai ser mistura. Pega, por exemplo, um país como a Alemanha, como a Áustria, como tanta coisa até hoje é assim, eles são tudo. Aqui não, aqui é aquela mistureba que é querida por Deus, por quê? Porque assim vai ser o céu. Há uma vocação desse país. Essa vocação começa lá atrás, quando é dado a esse país o primeiro nome de Terra de Santa Cruz. Quando os portugueses chegaram, então, qual foi a primeira coisa que foi feita aqui no Brasil? Uma cruz. Foi levantada uma cruz. Os portugueses então foram até a mata, iam buscar o tronco, iam buscar as coisas. Conforme eles iam carregando aqueles troncos, os índios viram que eram pesados, está lá na carta de Pervaz de Caminha, isso aí. Os índios foram até lá e ajudaram aos portugueses a carregar a cruz, a levar a cruz. Meus irmãos, isso é a vocação do Brasil. Uma mistura de índios, negros, brancos, carregando a cruz e fazendo de fato desse país um exemplo, um rascunho do que será o reino dos céus. Isso é a vocação nossa, de ser terra de Santa Cruz.
A segunda coisa, depois que foi feita a cruz, a segunda coisa que se fez aqui nesse país foi uma missa. Foi uma missa, a segunda coisa que se realizou aqui no país. E a partir daquilo as cidades começaram a ser nomeadas com o nome de santos. E agora vem aí esse jovem que leu 2, 3 livros, que fica escutando lá no vestibular, na faculdade, um professorzinho, falando que o país ele é secular. O país... olha a raiz nossa. Se o país é secular, então tem que começar mudando o nome de cidades. Salvador, Santos, São Paulo. Tem que começar mudando o nome de time. Santos, São Paulo, Santa Cruz. São Paulo tá mesmo. Mas olha a influência. Uma coisa é Estado laico, outra coisa é Estado ateu. O país não é ateu. Há uma raiz católica, cristã e uma vocação de terra de Santa Cruz. Quando se celebrou a missa, então, na medida que os portugueses se ajoelhavam, havia um índio, leia a carta de novo, que dava sinal para os outros se ajoelhavam e apontavam para o alto. Tudo desconstruído na nossa cabeça. A partir disso começa o empenho dos jesuítas para evangelizar esse povo. Veja, quando as caravelas, antes de sair de Portugal, até mesmo antes de descobrir o Brasil e depois do descobrimento do Brasil, era a lei dada pelo rei que toda caravela tem que ter um padre para celebrar missa todo dia para quem estava ali no navio. Pensa, a gente está no bairro aqui e tem gente que está falhando na missa. E eles naquela dificuldade, não é? Só você ver como que o nosso tempo é orgulhoso. No ano 2000, que foi 500 anos do descobrimento, foi mandado fazer, o presidente mandou fazer uma caravela réplica lá do Pedro Álvares Cabral. Muito bem, fizeram a réplica. Puseram na água. E aí a gente se acha espertão ainda. Quanta coisa que foram desconstruindo. O jesuíta, gente, ele era formado para qualquer parada. Ele era o cara, ele era formado para qualquer parada. E ele, quando ele vinha para o país, ele formava os índios no canto. Eles perceberam que era um povo que gostava muito de canto. Então, no canto, no latim, no crescimento, assim, no progresso de coisas. Procura um filme que se chama Missão e vai ver o trabalho dos caras para chegar na onde tem que evangelizar. Agora a gente, né, começando com nós, aqui, qualquer cansadinha, a gente já está reclamando. Tanto que se falava que quando o jesuíta entrava na floresta, entrava na biblioteca junto. Que o cara, ele estava pronto para tudo. E não acha você que todos os índios eram iguais àqueles que os portugueses encontraram primeiro? Eles estavam em guerra, uma tribo com outra, e havia muita tribo canibal. Então, muita gente nesse país derramou sangue. Foi devorada, para você estar agora sentada nesse banco. Correu muito sangue aqui também para ser evangelizado esse país. E ninguém fala, há um deboche, fica aquela zombaria, os jesuítas ficaram pegando Índia, e não sei o que, aquela coisa toda. Muito bem, então como que nós chegamos nesse ponto que a gente está de evangelização? Pelo sacrifício desses homens, pelo sacrifício de um homem, que também não é falado, mas que é do naipe de um Santo Antônio, que é o padre José de Anchieta. Você vai ler a história de José de Anchieta, de novo quem é que fala? Não fala na escola deles. Manuel da Nóbrega que é como se fosse São Pedro, ele ficava e mandava. São José de Anchieta era que ia entrando. Mas se você pega os milagres são de José de Anchieta, é que nem Santo Antônio, era ressurreição de pessoas, ressuscitava animais, andava nas águas. Uma vez ele estava no barco, e José de Anchieta estava lendo
as suas orações. O barco virou. E aí o pessoal do barco, tudo foi nadando até a beirada. Cadê José de Anchieta? A hora que viram, ele estava debaixo da água, continuou lendo, estava em êxtase. Foram buscar ele lá. É só aquele relato da época. Padre Medellín, eu não acredito. Então, se eu não acredito no Padre Pio, olha os milagres do Padre Pio, que foram agora. Muita mentira, muita coisa que vai descaracterizando e vai fazendo com que a gente perca a nossa vocação de terra de Santa Cruz. Depois vem a Aparecida. O pai não vai contar a história da Aparecida, mas você sabe. Não é à toa que a imagem de Nossa Senhora Aparecida era negra. Por que será que era negra? A imagem de Nossa Senhora Aparecida é a imagem da Imaculada Conceição. Ela fica negra porque ela ficou no rio lá tanto tempo. Mas só que tem um símbolo disso, um símbolo contra a escravidão que estava rolando. E quem que vai ser assim grandes defensores de libertar os escravos? A família real, mas ninguém fala. Então acho que levaram uma carta para Princesa Isabel, ela foi lá e assinou e pronto. Não, gente. Primeiro Dom Pedro II, que queria já a libertação. Quem que não queria que libertasse os escravos? A turma do dinheiro que não queria. Dom Pedro II, com todos os defeitos que ele tinha, era maçom, tudo, mas era um homem bom. Quando ele é expulso do Brasil, ele sai sem um centavo no bolso. Com todos os defeitos que ele tinha. Mas a filha dele, que é a Princesa Isabel, aí é outro naipe. Se você não sabe, existe um processo de beatificação, de fazê-la santa. A Princesa Isabel. Os críticos dessa época falavam assim que a Princesa Isabel não pode ser rainha porque ela é muito católica. Ah, se Deus não concedesse, não é? Um líder ou uma líder muito católica. Enfim, ela se casou e aí ela não conseguia engravidar. Ficou 10 anos sem conseguir engravidar. E foi até a Aparecida. A Aparecida aqui, gente, não é a Basílica até agora, hein? Aí você vai ver, vai ficar pensando assim na princesa lá nas barraquinhas, comendo pastel, não. É a igreja velha. Ela vai lá e faz uma promessa a Nossa Senhora Aparecida. E é concebida para ela 3 filhos. A próxima vez que ela vai, a Aparecida, ela vai com 3 filhos. E ela então começa todo um caminho de libertação dos escravos. Quando seu pai, Dom Pedro II, vai um tempo na Europa, ela, como rainha regente, ela destitui os ministros que eram a favor do dinheiro e a favor da escravidão. Ela tira aquela turma e coloca gente a favor da libertação dos escravos, dentre eles um padre. E aí ela assina a Lei Áurea. Quando ela estava para assinar, esse padre fala para ela: você sabe que se você assinar isso, você vai perder a coroa. Como o padre disse, por causa da pressão, havia muito dinheiro, escravo, não pagava, não era funcionário. E ela disse: eu estou disposta a pagar o preço. Meus irmãos, não falam. Acho que foi a carta lá, ela assinou e pronto. Aí a gente fala da Inglaterra, que não sei quem pressionava, que não sei quem. Olha para dentro, olha para a nossa história. Um ano depois eles estavam expulsos, a família real estava expulsa do Brasil, porque no fundo a gente fala de democracia e no fundo é o melhor tipo de governo que tem, se a turma fosse honesta. Mas no fundo foi golpe militar que teve. A família real foi expulsa do Brasil, saiu sem nada. Quando ela viu que o bicho estava pegando, que eles iam acabar sendo expulsos, ela escreveu uma cartinha para Nossa Senhora. E escreveu assim: minha mãe e rainha,
providência de Deus me colocou também como rainha da terra, que não se compara àquilo que a senhora é. Por tudo aquilo que está acontecendo, eu vejo que eu nunca vou me sentar no trono do Brasil. Por isso eu peço que a senhora sente e governe esse país eternamente. Nossa Senhora, rainha e padroeira do Brasil. Quando ela escreveu essa carta, ela mandou a coroa que está lá em Aparecida, tem colocado na imagem de Nossa Senhora Aparecida. Meus irmãos, terceira parte. Esse país, ele tem um pedigree de fé. Esse país, ele nasceu de novo para ser um testemunho do reino de Deus. Essa mistura, essa fé nossa, essa alegria de ter tudo isso é dom dado por Deus. O demônio, ele sabe que o país é chave nisso tudo. Diante daquilo que a gente está vivendo hoje, agora a terceira parte, é o hoje. Diante daquilo que a gente está vivendo hoje no mundo, o demônio sabe que o Brasil é ponto-chave. Aqui não é ufanista, mas é só você analisar e pensar. Se nós, de fato, tivéssemos vivido o que é ser terra de Santa Cruz, se a gente de fato, se esse país de fato tivesse vivido a sua vocação de ser povo católico, de ser povo devoto a Nossa Senhora, tendo Nossa Senhora como rainha, não estava desse jeito que está. Não estava. Porque todos nós íamos buscar a santidade de vida. E o demônio sabe que uma nação como o Brasil, buscando a santidade de vida, é a derrota dele. Ele sabe que ele precisa massacrar a família, os padres e esse país. Ele sabe disso. E é isso que ele tem feito. E ele tem zombado da nossa cara. A essa vocação, veja, às vezes a gente escuta ou vê falar, não é que o Brasil, ele é capaz de ser celeiro do mundo. E é isso mesmo. O país, o Brasil, se não tivesse corrupção, o Brasil é capaz de alimentar o mundo, é capaz. Mas espiritualmente, mais ainda, se a gente vivesse a nossa vocação. Pensa quantos santos poderiam brotar de uma nação que quisesse de fato viver o Evangelho, e o que seria essa nação de homens santos diante do mundo do jeito que está? Um funileiro santo, um professor santo, uma professora santa, um açougueiro santo, um jogador de futebol. Você já pensou o impacto do que seria um jogador de futebol, um artista, vivendo de fato o Evangelho, não vivendo desse jeito que, sabe, coloca o escapulário assim, não, vivendo de fato. Você já pensou o impacto que seria? Mas não, prefere mostrar o popô, prefere ficar dançando na garrafa, dançando isso, dançando aquilo outro, e não vê que o demônio debocha da gente. E aí vem tudo aquilo que o demônio tem zombado das nossas famílias, essa bagunça que virou o casamento, se esquecendo de uma frase que não saiu da boca do padre, não saiu da boca de Cristo, do Papa, mas saiu da boca de Cristo: não separe aquilo que Deus uniu. Olha a bagunça que está na sexualidade, de tudo quanto é forma, de tudo quanto é forma. Por que isso? Para alienar o nosso povo. Desde o começo lá no Império Romano, era falado, não era pão e circo, dá pão e circo, o povo fica alienado, está aí. Quando as pessoas já não se preocupam mais com a salvação, não se preocupam mais com a própria vocação, o exemplo é aquilo que os padres sempre falam. Pega o número, por exemplo, de batizados, não, melhor, de crismandos na paróquia, na nossa paróquia, por ano. 100 jovens por ano. Cadê esse povo?
Cadê os pais desse povo? Está vendo como a gente está negando a nossa vocação? Imagine uma paróquia que a cada 100 anos, que a cada um ano, 100 jovens saíssem com decisão, não precisava dizer 100, que fosse 50 jovens que saíssem com decisão de viver o Evangelho. Essa paróquia mudava, essa cidade mudava. Mas não, a gente fica brincando e achando, por exemplo, que vir só no dia de Nossa Senhora Aparecida basta. Nós estamos num ponto-chave da nossa história. Quando chegar no dia 30, você vai lá, reza, o que a sua consciência mandar, você vai lá e volta. Deixa eu dizer para você, enquanto esse povo não se converter, enquanto a gente não converter, não vai mudar. Não, piorar pode, mas mudar não vai. Por quê? Porque, por exemplo, a gente fica falando de Brasília, que é a corrupção de Brasília, de servidor, mas a corrupção está aqui na base, gente. As pessoas brigam por fila de confissão. Você pode ter a fila, na confissão você briga. As pessoas brigam por banco na igreja. Você sentou no meu banco, esse banco para mim é o formato do meu popô aqui, ó. Porque minha avó, minha mãe, minha tataravó sentou aqui e eu tenho que sentar. É gente que corta a fila, cola na prova, compra a carta do motorista, passa um sinal amarelo, vermelho. Tem um padre inglês amigo meu que falava que o Brasil é o único país que amarelo significa acelere. Só que você coloca em risco a sua vida e a vida do outro. Tudo essa corrupção por baixo, é nota, é coisa por baixo do pano, é jeitinho, e aí a gente acha que o problema está lá em cima. O problema é nosso, a gente precisa se converter, a gente precisa ser terra de Santa Cruz. Quando o cristianismo foi liberado no Império Romano, no começo, o cara que ia contratar funcionários, ele tinha um que era pagão e outro que era cristão. Então, na hora de escolher, ele escolhia o cristão, porque ele pensava, o cristão não vai me roubar. Hoje, você não pode falar mais isso. Nem com gente que vem em missa toda semana. Repare então que o demônio sabe disso. E aí começa uma desestruturação na família. Olha a bagunça que eu vou falar. Olha essas. Separa e fica com um, fica com outra, fica com outro, fica essa bagunça. Meu, o sexto mandamento não caiu. O sexto mandamento é não pecar contra a casidade, independente do que seja, do que for, do que. A sexualidade tem que ser vivida dentro do casamento e com certas normas ainda, não é para viver de qualquer jeito. Não foi rasgado o sexto mandamento. Não foi rasgado o mandamento de não matar. 60 mil homicídios por ano no Brasil. 60 mil por ano. A turma fica falando, de novo, olha a desconstrução. A turma fica falando da Inquisição. A Inquisição, em 500 anos, não era a igreja que queimava. Quem queimava era o Estado, que mandava para o Estado. Outra coisa, quem queimava a bruxa era os protestantes, não eram os católicos. Mas, enfim, em 500 anos foram condenados pela Inquisição 15 mil pessoas. Em 500 anos, 15 mil pessoas. E a turma na faculdade fala que foi um banho de sangue. Em um ano no Brasil, morre 60 mil pessoas de violência. No Brasil se mata por um tênis, se mata por uma pinga. Será que a gente de fato está vivendo terra de Santa Cruz? O casal fica ali, naquele esfrega, antes de casar, né? Fica esfregando, amor, mole, benê, aquela coisa toda. 3 meses depois, estão se matando. E coloca a criança como cabo de guerra. E a criança vai para lá, e vem para cá, e entra em processo, e naquela coisa, ele fica processando um ou outro, e a criança lá, de joguete, de lá para cá, de lá para cá. Olha que a gente
tem assistido na televisão, é que se tornou a televisão brasileira um lixo, é um esgoto. E aqui não é só televisão aberta, entra tudo, streaming, tudo. É um esgoto que é jogado na nossa cara. Olha o que virou essa coisa da pornografia. Gente, vocês não têm noção do que essa coisa tem destruído de família, de conversinha no zap. E a gente fica, porque Deus vai perdoar tudo, não sei o que, vai nessa. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. A porta é estreita, gente. As faculdades, o que virou panfletagem. Você manda, olha, se eu pudesse pregar, eu pregava. Não mande seu filho para a faculdade. Você traz seu filho para a igreja, sua filha para a igreja, está servindo, está não sei o que, você manda para a faculdade e vem com a cabeça assim. Por quê? Porque o professor é descolado, porque não sei o que, papapá. Falam tanto de diálogo, mas é só um lado que fala lá. Vai um aluno, por exemplo, tentar rebater as coisas ali do professor. O professor vai perseguir esse aluno. Chama um padre lá para rebater as teorias. Não, é só um lado que fala. E daqui a pouco está aí seu filho, sua filha defendendo o aborto, achando que não tem nada demais, aquilo tudo. Vai se modificando as palavras. É só um procedimento. Que procedimento, gente? No fundo, o aborto é uma mãe que matou seu filho. Uma mãe e um pai que matou seu filho. Sabe, vai mudando as coisas, daí porque fez faculdade, porque não sei o que, acha que tem moral em casa e acha que porque o pai é pedreiro, é da roça, é isso, aquilo, outro, e os pais não sabem nada, o pai não sabe nada, ele que sabe tudo, e aquela coisa, e fica. Olha que virou. Olha que virou. O futebol virou uma religião. Tem gente que é capaz de morrer por um time, mas não é capaz de falar uma palavra para defender Deus, para defender a Virgem Maria. Olha que virou partido político. Olha a divisão que está no país por causa de partido político. As pessoas estão se odiando por causa de partido político. Enquanto esse povo não se converter, pode pôr o Papa lá, que não vai mudar. Família se divide por causa de político. Você acha que o político está preocupado com a sua família? Mas filho, vocês se falar, sai aquela brigaiada, aquela coisa, sai até morte. Como o padre disse no dia, você reza, vai lá e vota em sem consciência. E arque diante de Deus com o seu voto. Agora fica essa brigaiada, essa coisa arada de divisão. Aquele que o padre falou, negando a nossa vocação, que é mistura. Quer estar misturado, quer ser sinal do que vai ser o reino de Deus. Olha o que virou a nossa moralidade. Já não assusta mais quando aparece uma mulher pelada lá no carnaval, na televisão, não sei na onde. A nossa moral está lá embaixo. Tem um monte de gente aí vestindo criança como se fosse prostituta. É um deboche do diabo. O diabo debocha da nossa carne. E é por isso que você está nessa missa, a partir de hoje, você não é mais inocente. Você está escutando essa palavra da boca de Deus. Deus vai cobrar disso. E é por isso que hoje você precisa viver terra de Santa Cruz na sua casa. Começando por você. Levando a sério o Evangelho. De novo, não adianta vir aqui só no dia da Nossa Aparecida. Levando a sério o Evangelho. Mudando de vida. Vivendo os sacramentos. Está com dificuldade, está com um problema difícil. Vem falar com os padres. Os padres vão orientar. Mas muda a mentalidade. Muda o caminho, busca ser de fato terra de Santa Cruz. Se você quer ir para o céu, você quer ir para o céu, é duas coisas que tem que fazer: viver os sacramentos e rezar o terço. A terra de Santa Cruz começa quando você começar a rezar o terço dentro de casa. Padre, ninguém quer rezar lá, ninguém quer. Vai você.
Padre, eu tenho sono, eu tenho preguiça. Vai a si mesmo. Está com vontade de rezar? Reza. Não está? Reza também. Santa Teresa d'Ávila. Você tem uma família para salvar. Fica aí deitado em berço esplêndido. Você vai ver onde você e sua família vai parar. E você que é homem, acorda para isso, viu? Que a primeira responsabilidade é sua. Quando bater a senha do julgamento lá, você que é homem que vai ser chamado para o primeiro. Você que é pai, você que é esposo. Cadê sua família? Vai deixando tudo na conta da mulher, né? A mulher tem que fazer tudo. Educar os filhos na fé, puxar para rezar, aquela nhaca para rezar. Vamos ver diante de Deus essa macheza onde vai, essa bebedeira onde vai. Vamos ver diante de Deus, na hora do juízo, de apresentar a sua família. Você tem a graça de responder como está lá no livro de Isaías. Eu estou aqui com os filhos que o Senhor me deu. Você é o primeiro homem que deve levar e puxar a sua casa. Fazer o papel de São José. Veja, a Nossa Senhora é mais santa que São José. Mas o papel de conduzir a Sagrada Família era de São José. Talvez a sua esposa seja mais santa que você, mas o papel de puxar esse povo para Deus é seu. E você, mulher, também para de cair em promessas do mundo. Você que é jovem, você moça, toma cuidado com esse negócio de feminismo, de libertação da mulher. Toma cuidado, vocês não têm noção daquilo que a gente entende. A gente, depois do estrago feito, a verdadeira libertação é Cristo que vai dar. O texto de ontem falava isso. Enquanto de fato a gente não viver terra de Santa Cruz, a nossa família vai estar zoada, vai estar o país zoado. Você tem que chegar e fazer que nem o texto de hoje, lembra? Eles não têm mais vinho. Jesus, a minha família não tem mais vinho. Eu não tenho mais vinho. Esse país não tem mais vinho. Como é que você vai ver? Para ela. Lembra? Lá de Esther, lá das rainhas, que o povo pobre ia para quem? Ia para o rei? Não. Ia para a rainha, e a rainha passava. Olha o evangelho de hoje, as bodas de Caná, vão falar para Nossa Senhora que não tem mais vinho. E às vezes, gente, para que o milagre aconteça, a gente precisa encher as talhas com lágrima. Talvez para o milagre acontecer é lágrima, é suor, para mudar as coisas. E a gente deitado em berço esplêndido. Esse período é ponto-chave na história do país, na história do mundo. Só não vê quem não quer. A gente já vive uma sociedade anticristã, satânica. Eu não sei que mundo está vivendo, mas quem não for dela e por consequência for dele, não vai aguentar. Creio.